Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre os modelos de produção industrial, ou modos de produção industrial, que remetem à indústria automobilística, servindo como base ao longo da Revolução Industrial para as outras fábricas, para as outras indústrias, são modelos fabris. Então, iremos falar sobre o Taylorismo, sobre o Fordismo, sobre o Toyotismo e, recentemente, o Volvismo. São assuntos recorrentes vestibulares, recorrentes no Enem, e aí temos que estar preparados. Temos, né, um modelo que remete à Revolução Industrial dos tempos modernos, né? Charles Chaplin, trabalho repetitivo. Então, o Taylorismo, né, com John Taylor, são tecnologias norte-americanas que ela remete lá, né, no século XIX, mais ou menos início do século XX. Então, John Taylor, nos Estados Unidos, não tinha divisão de tarefa, especialmente a indústria Chevrolet, a GM, sem divisão de gênero, né, especificamente homens e mulheres trabalhavam ali o dia inteiro nas fábricas. A produção começa a ser em série, aquela produção na esteira, né, que o trabalhador ele não sabe o fim, ele sabe ali o momento da sua produção, a sua peça, né, a sua série. Mas no final ele vai montar, a fábrica monta lá seu automóvel a partir dos setores, né, divididos dentro de uma fábrica. Ele vai chamar isso de linhas de montagem. Então, começa a revolucionar através de níveis mínimos de exigências, horário, cumprir tarefas, cumprir o mínimo de exigência de produção ao longo da semana, ao longo do mês, já para ter o descanso no final de semana, mas mesmo assim o trabalho dele é cobrado, a exigência dentro do mercado de trabalho. Para isso, né, vem a sirene, vem a linha de cronometragem, cronometrar o tempo e cobrar desse trabalhador, especificamente, né, doente, precisando descansar, a fadiga, ela vai acontecer em muitos trabalhadores que trabalham exaustivamente, repetitivamente ao longo do mês. Então, claro que o Taylorismo ele coloca o gerente da produção, ele vai cobrar um mínimo de resposta ao trabalhador, né? E aí vai avaliar mensalmente, né? Vai fazer várias reuniões para avaliar os aspectos positivos e negativos. Voltando aqui, depois surge o Fordismo, a indústria Ford com a família Ford, Henry Ford, também a tecnologia norte-americana, né? Agora já vai dividir por níveis hierárquicos, né? Do pequeno trabalhador ao cabeça, ao trabalhador, ao gerente, ao trabalhador pensante, ao engenheiro, e agora vai ter vários níveis de salário e também de, né, comando dentro da fábrica. Então, o Fordismo dizia produção e consumo em massa, produzir exaustivamente e consumir. Século XX, a globalização aí dando conta, tanto com o Ford através de que ele dizia, não, o trabalhador ele tem que ser valorizado, ele tem que conquistar aquilo que ele trabalha, aquilo que ele produz. Se ele produz, ele tem que ter um objeto em casa. Então, o automóvel como símbolo da modernização, o automóvel como símbolo das energias do século XX, né, como um avanço, um alcance através do consumo, do seu salário, né, das famílias, fazer com que seja a medida para a economia de vários países ao longo de todo o século. Então, claro que isso aí quem vai perder o meio ambiente, né, a corrida por matéria-prima, a corrida por setores energéticos, especialmente os combustíveis fósseis, e aí libera a corrida, né, através da Guerra Fria, China, depois vem Estados Unidos, Alemanha, França, o próprio Brasil, com a descoberta do petróleo e do pré-sal. Então, recursos energéticos, especificamente a civilização do petróleo, século XX, toda a questão lá do Oriente Médio. Nós temos a questão do carbono, né? Aumento da poluição, do desmatamento, especialmente países subdesenvolvidos que precisam lucrar, precisam vender, e aí eles são influenciados pelas maiores potências mundiais. Então, no século XIX, século XX, Estados Unidos, exportações por contêineres. As containerizações começam, né, a escala mundial nessa economia, né, globalizada, interligada. E aí, o terceiro é o Toyotismo. Século XX já vem a tecnologia japonesa, com uma alta eficiência, com a questão do seguro, com a questão
de 5 anos de carência em qualquer peça, né? E aí a Toyota, ela vai revolucionar o mundo. Então, especificamente o Toyotismo não trabalha com a questão de produção e consumo em massa. Ela produz com just in time, é o tempo justo, o tempo certo. Você vai fazer o pedido, você vai ter o dinheiro, você vai ter sua renda, vai fazer o pedido do automóvel, não vai ficar lá em estoque, né? A fábrica não trabalha com estoque para não perder tempo e não perder espaço. E aí o trabalho ele começa também a ser um trabalho mais híbrido, um trabalho virtual. O trabalhador agora ele é pensado para ser eficiente e não trabalhar exaustivamente. Então, jornadas curtas, né? Tem a nova discussão para reduzir 6 por 1, tem a nova discussão, especialmente em países como Portugal e Espanha, 4 dias úteis, já que o brasileiro tem a morosidade da segunda-feira, né? 5 dias, 6 dias na semana de trabalho, 44 horas semanais, reduzir esse tempo aí a uma vida útil, a um tempo útil. Então, também a preocupação com o meio ambiente agora, né? As conferências das partes da ONU, com a economia verde, sustentabilidade, né? Eficiência do carbono, reduzir drasticamente as energias poluentes, as energias não renováveis por energias renováveis, alternativas, e aí isso é o século XXI. Então nós temos aqui, pessoal, repetindo, né? Taylorismo, Frederick Taylor, cronometragem, o operário, o gerente, trabalho mecânico, repetitivo, baixo salário, exploração, especialmente das mulheres e das crianças. Nós temos a linha de Ford, né? Já começa a especializar a mão de obra. Você vai fazer o que na sua fábrica? Você tem tempo de quê? Você vai trabalhar manhã e tarde, você vai trabalhar tarde e noite. Então você vai ter toda a questão da separação da produção. E aí operações também simples, não tem muita criatividade do trabalhador, diferentemente lá do truck, as linhas de montagem aí, né? A linha que vai revolucionar o mundo com as suas vendas, com suas exportações. A Toyota, né? Flexibilização da produção, just in time, estoques mínimos. E agora, o que é just in time, né? Diminuir o estoque. Atividades diárias das fábricas programadas de acordo com a demanda. Então, às vezes ele dá uma férias coletivas, às vezes ele dá um recesso. O que importa é que o trabalhador esteja apto, qualificado para trabalhar. E o que importa é o fim. Né? Os meios, ele requer também um cuidado, né? O capital se reproduz no sistema financeiro, a dolarização, né? As moedas virtuais, agora o PIX, especificamente século XXI. Tem um quarto, né? O Volvismo. O Volvismo é uma revolução, né? Escanhas, carretas, tal. Essa produção é onde você chega numa borracharia e tá tudo branquinho, todo mundo, né, bem trajado, todo mundo bem, né, bem antenado na sua função. O Volvismo ele quer um alto grau de especialização do trabalhador. Aquele trabalhador espontâneo, trabalhador alegre, trabalhando, recebendo bem e com alto grau de automação. Então são robôs, motores, tudo, né, na questão da troca do óleo até a produção final dentro de uma indústria automobilística. São muitas inovações. O trabalhador, né, não é mais necessário do que as máquinas, né? Infelizmente, com o desemprego estrutural aumentando em todo o mundo, né? Pela questão do alto grau de mecanização, robotização, isso lá da Suécia, isso lá da Alemanha, isso lá no Japão, na China, na Índia, é uma tendência do século XXI. Então, é bom fazer essa diferença para questões de prova, né, entre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, que é muito recorrente, e por fim, século XXI, o sistema de Volvismo, né, área, uma área gourmet, uma área kids, então ter todo o aparato para a família, o descanso enquanto está fazendo uma revisão do seu automóvel, enquanto está trocando uma peça, enquanto ele vai fazer um orçamento, ter todo um aparato para conquistar esse cliente, esse século aí que estamos vivenciando. Muito obrigado, tome nota, até a próxima videoaula. Wesley Paz da Geografia no Enem.